Inicio, então, cumprimentando e agradecendo esse convite. Grande satisfação. Desembargadora Marlene, em seu nome, para não correr o risco sempre de esquecer alguma autoridade aqui presente, são muitas juízas, advogadas, promotoras, procuradoras, que compõem hoje essa plateia e que me causam imensa satisfação. E lembro, desembargadora, de uma única vez que a senhora esteve na Comissão da Mulher Advogada, na OAB, falando sobre assédio sexual no trabalho e o quanto isso repercutiu para a nossa ordem. Então, desde então, lhe sou extremamente grata. Cumprimento a mesa. Devo dizer, professora Vera, que me causa um certo torpor lhe preceder nessa fala. Mas vamos lá. Cadê o Marcos? Será que tem o slide? Hoje, diferente das outras vezes, e falei isso para a nossa vice-presidente da OAB, hoje eu estou aqui enquanto CLADEM, e em razão dos últimos acontecimentos em razão dos últimos acontecimentos, acho que chegaram a todos e todas na mídia, vou contar. CLADEM é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. É uma rede que foi criada em 1983. Nós temos sede na Costa Rica, né? Estamos presentes em 15 países da América Latina e Caribe. No Brasil, somos 15 integrantes, praticamente todas advogadas. Algumas, inclusive, não no Brasil, estão fora, em razão de trabalhos, ou na ONU, enfim. E o CLADEM, na América Latina e Caribe, é formado por pessoas, por mulheres e por organizações voltadas de direitos das mulheres, especializadas em gênero, né, e direitos humanos, que atuam com essas temáticas em suas atividades profissionais. Isso quer dizer que o CLADEM é formado basicamente a partir de uma prática sociojurídica feminista, usando o direito, então, como ferramenta de transformação social. O objetivo principal do CLADEM é a igualdade de gênero, né? Nossa visão institucional, então, é contribuir para que, a partir aí de uma perspectiva feminista, né, com a construção e fortalecimento das democracias radicais, com justiça social, sem discriminação e para o exercício pleno dos direitos humanos. No Brasil, dentre os vários trabalhos, nós trabalhamos como estratégias no litígio constitucional ou internacional. Trabalhamos na formação, trabalhamos no advocacy e em campanhas, né? No Brasil, nós temos 2 casos que tornaram o CLADEM referência internacional. O caso Maria da Penha, que foi levado pelo CLADEM e CEGIL para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o caso Aline Pimentel, aí sim no sistema ONU, que é um caso de violência obstétrica, e ainda estamos numa fase bem inicial de implementação das recomendações no Brasil. E nós temos aí também, por conta do nosso trabalho, Silvia Pimentel, que presidiu o CLADEM de 2005 a 2016, por conta desse trabalho que é feito aqui.
Pode passar mais, isso eu já falei. Pode passar. Isto. Aí, não, volta. Isso, perfeito. Eu trouxe uma fala de uma cineasta estadunidense, que às vezes a gente consegue olhar nessas figuras mais globais e ver através da fala dessas pessoas. Então, Duvernay, ela vai dizer, lá em 2016, falar sobre a hashtag #OscarSoWhite. Ela dizia que estava na moda, né? Mas que para cineastas mulheres e negros não era a moda, que era a realidade, que era importante fazer algo para mudar isso. Dizia ela, nós temos que encontrar novos meios de trabalhar sem permissão, novos meios para percorrermos nossos caminhos e passar por portas que são fechadas para nós, para criarmos nossas próprias audiências e nosso material independentemente. E por que Duvernay? Ciente ou não, Duvernay faz referência a conceitos usados por Nancy Fraser sobre redistribuição, reconhecimento e representação. Eu vou pedir que vocês guardem esses 3 conceitos, porque eu vou abordá-los no final. Ava DuVernay diz que o Oscar não é uma realidade para mulheres e negros, que é importante fazer algo para mudar essa situação, e eu não vou... Pode passar, por favor? Não vou entrar nos objetivos, nos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque já foram abordados aqui com propriedade, mas lá no ODS 5 está lá, então, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. ênfase no todas. A meta é chegar em 2030 com um planeta 50-50, 50-50. Pois bem, um dos passos importantes se deu no estabelecimento dos princípios do empoderamento das mulheres, nos WEPs. Inclusive, hoje encerra o período de inscrição das empresas no Prêmio WEPs de 2019. Né? O Prêmio WEPs ele vai falar da liderança corporativa, ele vai falar de homens e mulheres, tratando de homens e mulheres de forma justa no trabalho, de garantir a saúde, a segurança, o bem-estar, promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional. Ele vai falar sobre implementar o desenvolvimento empresarial, aí entra a questão do marketing, uma série de outras questões. Vai falar em promover iniciativas e defesa comunitária, de mediar e publicar os processos implementados aí, alcançados. Também pensando nisso, eu não posso deixar também, e eu não falei antes, não foi por esquecimento, mas de citar a iniciativa do Grupo de Estudos Interinstitucional sobre Igualdade de Gênero no Poder Judiciário e no Ministério Público, no âmbito do Estado do Paraná e do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, que tiveram aí o reconhecimento, agora recente, no Prêmio Equidade de Gênero no Sistema de Justiça. Pois bem, na OAB, nós também tivemos, ano passado, o Conselho Federal aprovando aí a cota de gênero. Né? Falava há pouco com Marilena, ela me dizia, nossa, mas nós temos 14 subseções das 49, presididas por mulheres nesta gestão. Nós temos aqui no Paraná, uma gestão praticamente paritária, são 2 mulheres na diretoria, um conselho que ainda não alçou essa igualdade, mas acredito que não demore muito. Né? Temos, em nível nacional, também o movimento Mais Mulheres na OAB. Aí eu me pergunto sempre, será que os ODS
impactam na vida concreta das mulheres? Será que essas iniciativas todas, entre nós que sim somos uma elite, né? Será que essas iniciativas promovem a igualdade e os direitos das mulheres? Vão repercutir mesmo na vida concreta das mulheres? Será que a submissão do caso Maria da Penha ou Aline Pimentel impactou, transformou a vida das mulheres? Será que a responsabilização do Brasil serviu, nesses dois casos, serviu para mudar a realidade? Especialmente no caso Aline Pimentel, que trata da violência obstétrica, quando nós vemos o Ministério da Saúde dizendo que não existe violência obstétrica. Será que esse caso impactou? Será que o Brasil está realmente preocupado com a vida concreta das mulheres? Não nós. Não das nossas vidas, porque as nossas vidas são privilegiadas. Quando a gente fala privilégio, a gente fala em negação de direito. Eu vou apresentar alguns slides com dados e eu não vou me ater a eles, vou simplesmente passá-los, porque eu acho que não poderia fazer melhor do que a ministra Adelaide. Mas eles tratam um pouquinho da nossa realidade aqui local, Paraná. Eles estão à disposição. Pode ir passando, por favor, ou eu já tenho o controle aqui. Vocês me desculpem, mas no site está ruim, tá? Então a imagem não vai estar bem clara, eu acho que vocês não conseguem ver todos, né? Esses slides, esses dados estão numa plataforma desenvolvida pelo SESI, que eu tive o privilégio de participar também na elaboração, na elaboração dos indicadores, e eles vão falar da nossa população, por cidade, Brasil inteiro, por estado. Esses dados estão disponíveis. Chama-se relatórios dinâmicos. Se vocês procurarem, vocês vão ter acesso a eles na internet. Pode passar. Então, aqui nós vamos ter percentual de famílias por pessoa de referência segundo sexo. Maioria famílias aí tendo como referência o homem. Pode passar. A distribuição do percentual de trabalhadoras no mercado formal, segundo as grandes áreas de atividade, nós ainda estamos, nós mulheres, não tem ponteira, né? Nos serviços, enquanto indústria, isso reduz bastante. Esse é o percentual do rendimento feminino em relação ao masculino, isso no Paraná. As mulheres ganham, em média, 15% menos do que os homens. Estamos em uma situação também de privilégio em relação ao restante do Brasil. Pode passar. A ocupação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Adivinha qual a cor nós representamos? Não é o lilás, é o amarelo. Né? Pode passar. Bem rapidinho, isso aqui só para dar noção. Aqui também ficou lá em cima, mas também é a representação das mulheres no setor privado. Pode passar. Percentual de vereadoras. É mínimo, ínfimo. E eu trouxe alguns dados, mas eu acredito que a ministra Adelaide esgotou. Eu queria só falar duas outras, são duas questões que não foram tratadas, se não me engano, aqui. 40% dos lares são chefiados por mulheres. Uma em cada 3 mulheres é vítima de violência conjugal. Metade dos casos de assassinatos de mulheres, o acusado é um parente ou alguém próximo. 89% dos estupros registrados no Brasil, a vítima é mulher e 70% deles criança ou adolescente. Pode passar. O ranking, eu acho que esse ranking está mais conhecido a gente fala muito dele, né? A desembargadora Lenice, a gente cansa de falar dele, mas o Brasil aqui, em posição inversamente
proporcional à participação política, que a ministra Adelaide apresentou. O Brasil está em 5º lugar no ranking mundial de homicídios de mulheres. Hoje chamamos de feminicídio. Pode passar. Essas desigualdades são manifestações de poder, são formas de opressão, de dominação. Justiça social, é uma questão de poder e é elemento e condição indispensável à democracia. Na minha pesquisa de mestrado, eu escolhi voltar os olhos ao passado para fazer uma crítica ao presente e encontrar o que Amy Allen, meu referencial, chama de espaços de iluminação emancipatória. Meus achados. A concepção hegemônica de poder é androcêntrica e excludente. Essa concepção sedimenta as estruturas profundas sobre as quais as instituições políticas são alicerçadas. E eu entendo também a família como uma instituição política. Não basta, e não sou só eu que entendo, né? Vamos lá, as famílias são concebidas também como instituição política. Não basta reescrever a história, não basta acrescentar as mulheres à história, nem aos espaços de poder. Se nós continuarmos a pensar os sujeitos, as instituições e as estruturas sem uma profunda reflexão sobre os significados culturais e as práticas sociais. O direito, tal qual as ciências em geral, é concebido por homens e para homens, sob a perspectiva masculina. E não é dizer que o sujeito universal é um homem, até porque partimos de uma premissa equivocada quando falamos do homem como sujeito universal. O homem como sujeito universal, quando concebido lá no passado, era o homem do sexo masculino. Nós, mulheres, não estávamos adicionadas ali. Nós não estávamos nós não fomos alçadas à condição de sujeito quando começou-se a falar do sujeito universal homem, com raras exceções, né? Pois bem, voltando ao poder. A concepção hegemônica de poder tem o homem como... Tem o poder, desculpem, tem o poder como sinônimo de dominação. Quando nós falamos em poder, nós pensamos no poder sobre alguém, sobre algo. Tem o poder como um recurso para a obtenção de uma vantagem. Então, nós vamos ter o dominante, o dominado, o colonizador, o colonizado, o senhor, o escravo, o branco, o não branco, o pai e o filho, o homem e a mulher, o agressor, a vítima, o chefe, o subalterno, o empregador e o empregado, sempre concebendo o poder como dominação sobre alguém, poder sobre alguém. Pode passar isto. Allen vai fazer uma revisão das teorias sobre o poder existente e vai nos trazer 3 concepções sobre o poder que divergem ou que diferem das concepções hegemônicas, da concepção hegemônica. Ela vai falar do poder sobre também, né, power over, vai falar do poder para o power to e do poder que eu vou explicar um pouquinho mais agora na sequência. E depois disso, ela vai apresentar... Bom, eu vou falar aqui, só explicar... Pode voltar no mais um. Então, o poder sobre... Ele seria a capacidade de alguém de restringir a escolha disponível de outra pessoa. De uma maneira significativa. Então, nós podemos ter um técnico de futebol ou um técnico de esportes restringindo ou tendo poder sobre o seu atleta. Não há implícito aí uma desvantagem para o atleta. É o exemplo que ela utiliza. Mas, se houver uma desvantagem para a pessoa dominada, nós estaríamos, então, falando em dominação mesmo. Esse é um conceito que ela difere.
o conceito de dominação é uma forma de poder sobre alguém. E ela vai dar o exemplo dos pais sobre os filhos. Os pais têm poder sobre os filhos, mas não querem, não querem prejudicar os filhos. Eles têm em vista, normalmente, o benefício dos filhos. É isso que diferencia o poder sobre de dominação. Pode passar. O poder seria a capacidade que se tem de atingir um fim, né? Que seria um exemplo do que nós usamos, né, a palavra que usamos, o empoderamento. Só que ela diz que o empoderamento não pode ser individual, apenas individual, tem que ser um empoderamento coletivo. Quando você empodera só o indivíduo, ele não tem o mesmo efeito do que toda uma classe ou todo um coletivo. E ela diz que dentro desse poder nós também, as mulheres, é o exemplo que ela sempre usa, as mulheres sofrem a dominação de homens, então, dentro de uma família, dentro de uma residência, e a pergunta que fica, mas ela é dominada sempre, como é que ela sobrevive? Porque ela tem capacidade de resistir. Ela vai encontrar meios para sobreviver a este poder. E, assim, também ela larga esse conceito para outros espaços na sociedade, que eu não vou conseguir entrar aqui na explicação. Pode passar. E o poder que seria a capacidade de uma coletividade, né, de agir em conjunto para a obtenção de um fim ou uma série de fins acordados. Então, aí ela vai trazer o conceito de solidariedade coletiva, que é isso que eu tenho muito claro dentro do CLADEM, por exemplo, né? Essa solidariedade que temos para com outras mulheres, que é muito característica do feminismo. Né? Nós não agimos em nome próprio, nós agimos por uma coletividade. Nem sempre nós nos enquadramos naquele perfil de mulher submissa, não significa isto, mas é esse nosso olhar voltado, de solidariedade voltada para toda uma coletividade, e se dá voz a essa coletividade. Pode passar, por favor. Então, a Allen vai trazer ferramentas analíticas, que ela chama, né? E para compreender essas relações de poder. E aí, para mim, é bastante interessante, porque me ajuda a entender muito do que acontece com as mulheres. E aqui eu entro, basicamente, no tema que me foi proposto. Numa perspectiva em primeiro plano, ela diz o seguinte: não seria aquela situação em particular. Se nós olharmos só para ela, sem ver o todo, essa percepção que se tem dessa situação em particular vai ser desfocada. Então, quando eu olho eu vou usar a OAB como exemplo, né? Quando eu olho para a OAB e digo, nós nunca tivemos um presidente nacional mulher. Se eu olhar só para essa situação, eu posso arranjar uma série de argumentos para desculpar essa não participação. Tipo, as mulheres não querem, não têm interesse, elas não participam politicamente. Eu vou ter uma série de argumentos que justificariam essa não participação. Por isso que ela apresenta uma perspectiva em segundo plano, que ela diz que nós precisamos analisar as condições sociais de fundo que oportunizam uma relação específica, uma relação particular de poder, que tem a ver com as posições dos sujeitos envolvidos, com os significados culturais, com as práticas sociais, com as instituições e as estruturas que compõem um contexto dentro do qual as relações de poder particulares emergem. Significa dizer que eu preciso olhar do todo. Há uma autora que ela diz, ela usa um exemplo, que ela diz: se você olhar um pássaro numa gaiola, a partir de um dos arames da gaiola, você não vai entender por que ele está na gaiola. Mas Marilyn Frye, agora eu lembrei. Mas se você se afastar e conseguir perceber que essa gaiola é formada de vários arames soldados
que tem solda, que tem uma estrutura que trancafiam esse pássaro, você vai entender a realidade desse pássaro, por que ele não sai de lá. E, na verdade, é mais ou menos isso. É ter esse afastamento para ver todo o contexto em que se insere as relações de poder. Pode passar. Eu vou falar mais um pouquinho a respeito, só para dizer aqui uma citação da Amy Allen, que ela fala que as relações de poder são o foco da perspectiva em primeiro plano. Elas sempre acontecem num contexto, num conjunto de relações sociais de fundo que moldam as expectativas, as escolhas, as crenças dos indivíduos envolvidos. Por outro lado, essas próprias relações de poder ajudam a configurar e a moldar o conjunto de relações sociais. Então, é o que a gente chama de estruturar. As relações particulares estruturam as relações sociais, e as sociais vão ser estruturantes também dessas relações particulares. Mais ou menos assim. Eu estou preocupada com o meu tempo, porque eu fiquei presa no slide antes. Estudar as concepções de poder nos conduz a duas certezas. A primeira é que eu considero irrefutável, porque a dominação é a noção mais utilizada e valorizada pelos cânones, desde Platão e Aristóteles. O poder como dominação parece mover a humanidade a conquistas e guerras, conhecimento e barbárie, curas e mortes, expansão e extermínio, riqueza e pobreza, capital e trabalho. Díades que, entre outras, que enunciam o discurso de quem domina, perspectiva de quem domina, e também de quem é dominado, na perspectiva de uma análise superficial. A segunda certeza requer um aprofundamento nessa análise. É que o poder assume outras formas que permeiam o corpo social e sobrevive com e apesar da dominação. Que subvertem, na verdade, nós mulheres aprendemos a subverter a ordem, a desestruturar, a desobedecer, a contestar, a resistir, com ou sem emprego de violência. Com isso, quero afirmar que apenas e tão somente que precisamos estar atentas para não produzirmos e reproduzirmos a mesma lógica do patriarcado em nossas relações. Por isso que muitas vezes nós mulheres olhamos outras em espaço de poder e dizemos como esta pessoa foi cooptada. As concepções tradicionais, hegemônicas sobre o direito, a justiça, a política, são comprometidas com a desigualdade de gênero. Raça, etnia, classe. Não basta introduzir as mulheres, introduzir pessoas negras, não é, Silvana? Cadê a Silvana? Indígenas com deficiência, com vulnerabilidade social e econômica. É necessário rever e desfazer as estruturas profundas que sustentam esse poder como sinônimo de dominação e de opressão. Eu uso no final Nancy Fraser, e eu acho essa uma teoria que está em construção, e por isso eu não me atrevo a abordar muito, mas é uma teoria que está em construção pela Nancy Fraser, e a cada período ela vem com novos textos, novos aportes teóricos. Ela vai dizer que... Volta um pouquinho antes. Isso. E sempre que houver injustiça econômica e social, o remédio é a redistribuição. Quando houver injustiça cultural e legal, o remédio é o reconhecimento. Quando houver injustiça política, é representação. Com isso, ela une o conceito de igualdade, de identidade e diferença,
e de participação. E Nancy Fraser usa, a gente acaba usando tanto, que a gente já chama, fica íntimo, Nancy, né? Fraser usa o princípio da paridade participativa. Acho que esse foi o último aporte dela, que ela disse que a paridade tem que ser aplicada sempre, sempre. Que a má distribuição e o falso reconhecimento agem conjuntamente na subversão do princípio de igual capacidade de expressão política de todo cidadão, mesmo em comunidades políticas que se afirmam democráticas. O contrário também é verdadeiro. Aqueles que sofrem da má representação estão vulneráveis às injustiças de status e de classe. Ausente a possibilidade de expressão política, eles se tornam incapazes de articular e de defender seus interesses com respeito à distribuição, ao reconhecimento, o que, por sua vez, exacerba a má representação. É um conceito difícil, mas é um conceito encantador, né? Ao admitir esses múltiplos gêneros de justiça, ela diz que é necessário, então, um princípio normativo válido para todos, o princípio da paridade participativa, como recurso para avaliar os méritos, os méritos em relação a reclamações de justiça, pois precisa-se assegurar chances iguais a todos de participar plenamente em condições de paridade. E aqui, quando a gente fala em paridade, nós temos que falar não só na deliberação, mas na efetiva participação de todo, não só do poder constituído formalmente, mas também da população do informal. Enfim, Fraser, então, tem como pressuposto o princípio do igual valor moral entre todos os seres humanos como premissa de justiça. A paridade participativa é adotada como condição para que membros adultos de uma sociedade possam participar como parceiros na interação social em condições de igualdade. Implica, assim, na possibilidade de homens e mulheres participarem com paridade em todos os espaços na esfera pública e na privada. A justiça, e aqui nós estamos numa das casas da justiça, né? A justiça implica, dessa forma, na superação de todos os arranjos sociais que impeçam a paridade de participação. Eu penso, e essa era a minha provocação para vocês todas, mulheres maravilhosas, fabulosas, que estão empenhadas na transformação da realidade, em pensar de que modo e em que proporção só a inserção das mulheres em espaços elitizados de poder será suficiente para a transformação de toda a realidade, da vida concreta de todas as mulheres desse país. Muito obrigada.